Tudo bem? Bom, vamos continuar falar então hoje sobre resposta à entrada nula, né? A gente, na aula passada, introduzimos esse assunto para um sistema contínuo no tempo. Então, o que nós fazíamos era anular a entrada e resolver o sistema. Com isso, a gente encontrava a resposta à entrada nula, que é uma parte da resposta do sistema. É a parte que descreve o comportamento transitório do sistema, né? E a gente viu que as condições iniciais do sistema têm um papel importante nessa solução, né? E aqui vamos falar um pouquinho sobre essas condições iniciais ou condições auxiliares, tá? Bom, por que que a gente precisa delas, né? Primeiro que as constantes C de n, na hora da gente resolver o sistema, elas são determinadas a partir de n condições iniciais conhecidas. Então veja bem, para eu obter y de t a partir da derivada, nós precisamos de uma informação extra que é o y no instante zero, né? Então isso é uma condição inicial. Da mesma forma, para eu obter y de t de uma derivada de segunda ordem, eu vou precisar de duas condições iniciais. Derivada de terceira ordem, três condições iniciais, e assim por diante. Quando essa condição auxiliar, quando ela é dada no tempo t igual a zero, nós chamamos de condição inicial, porque está no início, no instante t igual a zero, tá? Bom, então vamos entender o comportamento dessa resposta à entrada nula. Se a gente assumir que o sistema mecânico ele esteja em repouso, o sistema está em repouso, e nós aplicarmos momentaneamente um distúrbio, e depois a gente tira esse distúrbio, é aquele exemplo que eu dei do carro. O carro parado numa rua reta, desengatado, a gente empurra um pouco, exerce uma força e tira, é isso? E aí quando a gente tira essa força, é a entrada nula, é o que nós chamamos de entrada nula, porque não tem mais excitação, não tem mais entrada. E o sistema, o que que acontece? Ele não entra em repouso instantaneamente, né? Ele leva um tempo para entrar em repouso. Então, o tempo que ele leva para entrar em repouso e como que ele se comporta durante esse tempo, isso depende totalmente das características do sistema. Então, essa resposta ela deve ser mantida sem qualquer fonte externa. E esse sistema ele usa a combinação linear dos modos. A gente já viu que nós encontramos os modos do sistema, a gente chama de modos característicos a partir do polinômio característico, que é aquele Q de lambda. Então ele usa uma combinação linear desses modos para voltar para a posição em repouso. Essa combinação é aquela equação que a gente encontra, que é a resposta à entrada nula. E essa equação ela é totalmente dependente das condições iniciais. Não é a partir das condições iniciais que nós achamos os coeficientes. Esses coeficientes fazem toda a diferença naquela equação que é a resposta do sistema à entrada nula. Tá bom? E aí vem a discussão de ressonância, né? Vem o termo ressonância. Ou seja, qualquer sinal constituído pelo modo característico de um sistema, ele é mantido pelo próprio sistema que não oferece obstáculo a tais sinais, né? Vamos entender isso. Imagina um sistema que tem um dado modo característico. Ele tem uma certa característica interna. Essa característica interna dele, ela é usada para bloquear qualquer perturbação externa. Agora você imagine que a perturbação externa tem a mesma característica do modo, que é a característica interna. Ou seja, ao invés do modo característico, da característica interna, bloquear e minimizar essa excitação, na verdade ele vai amplificar, porque os dois são iguais, eles estão se somando no tempo e na frequência. Então essa amplificação do efeito externo nós chamamos de ressonância.
E isso gera consequências, né? É o exemplo que eu já falei em outra aula de um alcoólatra, né? Se você oferece o uísque para ele, você está excitando ele nos modos dele, né? Então, alimentar um sistema com um sinal de entrada da forma de seu modo característico causará o fenômeno de ressonância, tá bom? É, opa. Seguindo, vamos começar a falar então de análise no domínio do tempo discreto. Nós já desenvolvemos toda a metodologia de resposta à entrada nula para o domínio do tempo contínuo e agora vamos para o domínio do tempo discreto. Então reparem que a nomenclatura ela já muda. Agora eu tenho uma entrada discreta. Como é resposta à entrada nula, eu vou fazer ela ser zero. Então na minha equação há diferenças, eu vou anular essa entrada. Quando eu anulo ela, eu tenho essa equação homogênea, não é isso? Esse E representa os atrasos, né? Então, E elevado a n vezes y de n é y de n menos e não. Tá? Só olhar lá nos slides iniciais. A combinação linear de y0 de n e seus avanços é zero. Né? Tá aqui, ó. Tá? E aí, para a gente... Opa, desculpa, tá aqui, ó. Então, é igual a zero, uma equação homogênea. Então, para nós encontrarmos a solução disso, a gente precisa pensar numa resposta do sistema cujos seus atrasos e avanços não mude muito essa resposta, tem a mesma cara. E a resposta mais interessante para isso é essa daqui, ó. C, que é uma constante, vezes gama elevado a n. Né? Por quê? Ora, se y0 de n é isso, y0 de n mais 1 vai ser gama elevado a n mais 1 também. Gama elevado a n mais 1 é a mesma coisa que você fizer gama de n vezes gama de 1. Tá aqui, ó. Né? Então, se for avanço de 2, vai aparecer um 2 aqui. Se for 3, 3. E se for enão, enão. Ou seja, todas essas respostas têm a mesma cara. Tá vendo? E o que se repete nelas? C, não é isso? O C, que é a constante, e o gama elevado a n. O resto muda. Então, vamos trabalhar matematicamente, substituir isso aqui nessa equação, não é? Aqui só repetindo do slide passado, a gente substitui nessa equação aqui. Quando a gente substitui nessa equação, nós isolamos o C do lado de cá, o gama elevado a n de cá, que é o que se repete em todos eles, tá vendo? Ó? C gama elevado a n, C gama elevado a n e C gama elevado a n. E aí nós temos aqui entre parênteses um polinômio, que é quem? Polinômio característico, quesão de gama, né, que tem essa cara aqui. A solução desse polinômio pode ser fácil, pode não ser, depende da ordem do sistema, né? Até segunda ordem é moleza, terceira, quarta, quinta ordem já começa a dificultar, aí vamos precisar de ajuda de algum software, de uma calculadora mais esperta. E a solução disso vai nos dar os modos do sistema, ou autovalores, ou raízes características do sistema, que são esses gamas, não é? E aí, a partir do valor desses gamas, nós vamos ter a resposta do sistema, que é quem? Que é a combinação linear deles. O que a gente precisa encontrar depois disso? Quem são as constantes? Como é que nós encontramos as constantes? Baseado nas condições auxiliares do sistema, ou condições iniciais, quando n é igual a zero. Tá bom? Tá. Depois dá uma lida nisso com calma, só um resumo do que eu já falei. E aí vamos para os casos especiais. O que é isso? Ora, quando eu resolvo o polinômio característico, que é o quesão, esse aqui, ó, pode ser que eu não encontre gamas distintos. E aí, se eu encontrar gamas repetidos, ou seja, se ele tiver raízes múltiplas,
A solução fica dessa forma aqui, ó. Como eu tenho um gama só, tá aqui, e aí eu vou ter várias constantes multiplicado pela ordem do sistema, menos 1. Né? E se a solução desse polinômio característico der raízes complexas conjugadas? Né? Aí eu estou representando aqui um número complexo da forma fasorial. Aqui eu tenho o módulo dele e eu tenho a fase dele. Quem tiver dificuldade, dá uma revisada lá em números complexos. Como que eu acho o módulo de um número complexo e a fase de um número complexo? Né? Então, forma polar. Tá aqui, ó. Aí, como que eu represento a saída? Tá aqui. Vou botar o módulo do número complexo aqui, a fase dele aqui, tá? E esse fasor aqui é uma constante, e esse C é uma constante que eu encontro a partir das condições iniciais. Exemplo 3.10 do LAT, é o mesmo exemplo, eu tenho essa equação a diferenças, não é isso? Eu estou escrevendo ela do esquema ESão, então aonde tem avanços ou atrasos eu coloco desse jeito, se fosse menos 2 seria ESão elevado a menos 2, né? Então fica dessa forma, isolei o y aqui, e aqui fica desse jeito. Mas eu quero resposta entrada nula. Ora, jogo fora esse cara aqui, substituo o gama no lugar de E, acho os valores de gama. Depois que eu achei os valores de gama, eu volto aqui, ó, e aí a partir dos valores de gama eu vou escrever essa equação, tá? Aqui no slide eu não vou resolver, vocês podem resolver com calma, mas a solução do gama para esse polinômio aqui é menos 0,2 e 0,8, são raízes distintas. Aí eu vou ter essa constante e essa constante, que eu vou encontrar a partir destas condições iniciais. Não é isso? Quando n tende a infinito, esse termo some, porque 0,8 vezes 0,8 sempre vai ser menor do que 0,8. O mesmo vale para cá. É isso? Então, esse transitório ele some com o tempo. Faz todo sentido. E aqui eu tenho um exemplo com raízes reais múltiplas. Então, se nós resolvermos a solução aqui, ó, substituindo gama aqui, fazendo isso aqui ser zero, né, e aí achar as raízes do gama, nós vamos encontrar duas raízes iguais. Como as raízes são iguais, a forma de escrever a resposta muda. O valor de gama vai aqui, elevado a n. Aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho outra constante, que eu encontro como? A partir das condições iniciais. Então é uma receitinha de bolo. É só voltar aqui, ó. No caso especial, a forma de escrever é essa. Como o meu sistema era de ordem 2, fica 2 menos 1, por isso que aparece um n sozinho aqui, ó. Tá vendo? Então não tem segredo, é conta e aí não pode errar a conta na hora de resolver o sisteminha linear ali. Porque como são duas condições iniciais, nós vamos ter duas equações e duas incógnitas, que são as constantes. No caso desse exemplo, as constantes são 4 e 3, tá? E por último, exemplo com raízes complexas conjugadas. E aí vai dar um trabalho maior um pouquinho de fazer. Então, a resolução é a mesma. Resposta entrada nula, fazemos a entrada ser nula, substituindo gama no lugar de E aqui. Achamos a solução, que vai dar um número complexo. Achamos o módulo e a fase do número complexo. E colocamos na forma que foi dado lá na receitinha de bolo. Então aqui eu tenho o módulo do número complexo e aqui eu tenho beta, que é a fase do número complexo. Tem duas constantes, que é essa daqui e essa daqui. Eu encontro como? Com as condições iniciais. Essas condições iniciais vão me dar duas equações, duas incógnitas. É só resolver um sisteminha linear. Tá certo? Então era isso para a aula de hoje. Agora tem que praticar, é muito fácil de resolver. É só fazer conta. Aí não pode errar as contas. Tá bom? Um grande abraço, e até a próxima.